Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula, então, nós vamos executar aí os nossos métodos. Ou seja, já temos as instâncias, né, do nosso objeto aí pelo Reflector. Vamos então executar os métodos para finalizar aí a nossa classe de rota. Bom, vou subir aqui diretamente, vocês já entenderam o conceito. Vou colocar aqui private string e vou dar o nome aqui de método. Por padrão, todo controlador vai ter um método index. Pelo menos tem que ter um método index, né? Vou criar aqui um private que vai ser do tipo array, que vai ser os parâmetros. Então, um array. Então, feito isso, basta eu vir aqui e vou criar o meu método. Então, abaixo do método do controlador, um método privado, executar método. Vou dar esse nome. Não vai receber nenhum parâmetro e o retorno vai ser void. Então, criei o meu método, já vou, obviamente, chamar ele aqui no nosso construtor. Então, executar método. Voltando aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, obviamente, é verificar, né, se nós temos ali a parte da URL, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vim aqui já, Ctrl C, mesma coisa, só ser um pouco mais rápido aqui. E além de verificar, né, se esse pedaço não está vazio, eu vou verificar se o método existe. Afinal, a primeira parte, né, que a gente digita ali, ó, a primeira parte é o controlador. Então, vou colocar aqui, ó, método existe. Então, vou verificar se o método existe. O nosso objeto, obviamente, que é o nosso controlador. Então, controlador, diz controlador. E o nosso método, obviamente, será o que está na URL aqui. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, finalizamos aqui. Então, só recapitulando, a primeira coisa que a gente digita aqui na URL vai ser o controlador. Segunda parte vai ser o método. Então, aqui basta eu atribuir o meu método, ou seja, o meu método aqui vai ser igual que eu digitar ali. E a partir de então, eu vou pegar o que está ali na URL. Mesma coisa aqui do array slice. Deixa eu até copiar aqui, ó, Ctrl C, aqui abaixo, Ctrl V, mesma coisa, a minha URL. Então, fiz a checagem aqui, atribuí os valores do método. Então, abaixo do meu if aqui, ó, eu vou simplesmente pegar os meus parâmetros. Então, meu diz parâmetro vai ser igual o meu diz URL. Para que a gente digitar aqui na prática, fica mais fácil de entender. Então, algo bem simples. Agora que eu tenho os meus parâmetros, eu tenho o meu método atribuído aqui, basta então eu invocar, né, através... Eu também vou utilizar o Reflection, né, a classe Reflection aqui, para fazer a invocação, né, desses argumentos. Então, deixa eu vir aqui. Vou criar aqui um parâmetro. Então, Reflection vai ser igual new Reflection método. Então, Reflection método. No meu controlador. E agora no meu diz método. Feito isso, então, eu vou dar um eco aqui, ó. Eco na minha variável Reflection. Então, Reflection no método invoque args aqui, ó, invocação com argumentos. Seja porque ele pode receber aqui um array, que é, no caso, os nossos parâmetros. Então, o nosso objeto é o nosso controlador, obviamente, e os nossos argumentos é os nossos parâmetros. Então, diz parâmetros, ponto e vírgula, para finalizar. Então, vou salvar aqui, ó. Feito isso, tem um erro aqui, dizendo que o método, né, index não existe. Obviamente, porque já defini o padrão aqui, né, que todo controlador tem que ter o método index. Então, se eu entrar aqui no sobre, posso vir aqui e renomear, né, para index. Vou salvar e tenho aqui, ó, já o meu controlador sendo carregado, instanciado e carregando os meus métodos. Bom, ele pode ter tanto quantos métodos quiser sem problema, tá? Por exemplo, se eu dar um Ctrl Z aqui, ó, vou salvar, perceba que eu não tenho o método index. Deixa eu até duplicar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, agora eu tenho o método index. Então, estou na página sobre método index. Estou na página sobre método sobre. Vou salvar. Então agora eu tenho ele ali, né, carregando obviamente o index, mas se eu quiser agora na frente colocar aqui, ó, sobre. Então tá aqui, ó, sobre, eu estou no método sobre, certo? Posso até apagar aqui para ficar menos confuso. E aí você pode receber parâmetros, você pode receber o que você quiser. Por quê? Porque a primeira parte aqui vai executar, como eu falei, um controlador. Segunda parte, métodos, parâmetros e por aí vai. Então, vamos testar aqui também no Home Controller. Então, nós temos o index aqui, né? Então, se eu vier aqui e não digitar nada, deixa eu apagar tudo aqui, dar um Enter, ele vai dar o erro de... Ah, tá. A classe não existe porque, por enquanto, nós estamos fazendo tudo na mão, na unha.
Então aqui a gente tem que, obviamente, incluir. Vou duplicar essa linha aqui e vou colocar aqui, ó, Home Controller por enquanto, né? Mas se você já souber fazer um autoload e utilizar o que é recomendado o autoload Composer, você já pode ter implementado aí, ou implementar aí nesse sistema, ou em qualquer outro, que ajuda bastante, né? Então, incluir aqui, ó, já tenho ali, ó, estou no Index. Então aqui você pode acessar dessa forma, você pode criar tantos quantos métodos você quiser aqui, ó, inclusive com parâmetros ou não, e fica a seu critério. Então nós temos aqui a nossa classe de rota simplificada, tá? Mais funcional. Obviamente que você pode ir aumentando, e eu peço que se você tiver algum desenvolvimento dela construtivo, que você compartilhe aí com a gente, tá? O pessoal, caso você queira utilizar ela dentro aí de seus projetos. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.